Olá, pessoal! Muito bom dia, muito boa tarde a todos. Tá começando mais um Que País é Esse? Hoje o nosso país é o Quênia, um país da África. Quem vai nos contar sobre a vida lá é a Isabela Bonato, uma consultora ambiental que mora lá por 3 meses e vai nos falar um pouco sobre a vida fora do Brasil, no Quênia. É um país conhecido das pistas de atletismo, das maratonas, e vamos saber mais sobre o Quênia. Sejam todos muito bem-vindos para participar aqui na nossa live. Quem quiser fazer perguntas para a Isabela é só nos mandar as perguntas ao longo da live que ela vai poder responder. Eu vou chamar a Isabela aqui para participar conosco e sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Gente, olá Isabela. Boa Oi, tarde, tudo bem? tá me ouvindo bem? Tá ouvindo bem aí também? Também, vamos lá. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Começo te perguntando em que momento aparece essa oportunidade de morar no Quênia na sua vida. Bem-vinda. Então, na verdade, eu vim por uma força maior chamada casamento, porque o meu marido que conseguiu uma oportunidade no Quênia, e aí a gente conversou, né, e resolveu embarcar nessa juntos aí, já que é um país muito rico e ia ser uma oportunidade legal para gente, né, para os dois trabalhos. Então, a gente acabou optando por se mudar do Brasil e morar aí um tempo no Quênia. E em tão pouco tempo, como é que tem sido a adaptação à vida no Quênia e à vida na África, que a gente acha que é uma vida completamente diferente do Brasil? Então, na verdade, tem muita coisa parecida com o Brasil. Eu acho que primeiro pelo povo. O povo é muito parecido com o brasileiro. Assim, o queniano, ele tem algumas coisas, alguns gostos, algumas peculiaridades bem parecidas com os brasileiros. Então, nisso eu não estou sofrendo tanto, porque é uma cultura, né, parecida, assim. E também eu acho que eles são simpáticos, eles recebem muito bem estrangeiros, porque no Quênia tem muitos estrangeiros. Nairobi é uma cidade de expatriados, assim, né? Porque tem muito diplomata, tem muitos órgãos internacionais. Então eu acho que o queniano ele já está acostumado com isso de ter um monte de estrangeiro ali entre eles. Então isso tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Mas tem mais parte boa do que ruim. Eu acho que a gente conhece muitos estrangeiros, a gente está sempre muito em contato ali com a comunidade queniana. E você, assim, que é uma consultora ambiental, também te chamou a atenção disso e tal. Como é que são as questões ambientais no país, o meio ambiente, como é que eles tratam com essa questão aí? Então, aqui é bem forte porque tem muitas reservas, né, naturais, muita área verde. Nairobi mesmo é muito, muito, muito verde. Então, tem essa pegada, né, de preservação ambiental. Tem a questão dos safaris também. Os safaris é um ponto importante ali do país e do turismo do país, né? Traz muito, muito para o país por causa dos safaris. E aí tem também a questão dos plásticos e dos resíduos. Acaba que o Quênia é um projeto piloto para vários projetos que a gente tem hoje no mundo. Muitos deles são instalados primeiro no Quênia e também porque Nairobi é sede das Nações Unidas do Meio Ambiente, a UNEP está em Nairobi. Então acaba que várias discussões ambientais, várias ONGs, vários órgãos, né, começa ali no Quênia. É como se fosse o coração da África para discutir essa problemática ambiental na África, né, que é um continente que sofre muito pelas mudanças climáticas, por questão do lixo. Então, acaba que Nairobi é um centro de discussão dessas questões ambientais. Por isso que tem tanta coisa ambiental lá. Você considera assim que a ONU está olhando muito para a África, porque a gente tem notícia de que países
africanos têm muito subnutrição ainda, Uhum. fome, né? A África ainda tem muito a se desenvolver. A ONU está olhando para a África, assim, de tipo, vamos ajudar esse continente. Eu acho que é esse o grande problema é isso, é porque todos os países precisam olhar mais para a África, porque a África, por exemplo, ela emite muito menos gás carbônico do que os países, né, desenvolvidos, ela contribui muito menos para as mudanças climáticas e para os problemas, né, de pobreza no mundo, desigualdade, enfim, só que ela tem os países que mais sofrem com tudo isso. Então, por isso que eu acho que a ONU acaba enfatizando tanto a questão dos países africanos, porque ela vê que realmente eles acabam sofrendo mais do que países desenvolvidos, e quem está fazendo toda a bagunça são os países desenvolvidos, né? A África, ela recebe lixo de país desenvolvido, né? Os países pegam o seu lixo e desembocam lá nos países que ninguém vai ver, assim eles acham. Então, existe sim uma problemática bem piorada, né? Além da pobreza que existe no continente, existe também essa questão ambiental que pega ali, né? Então, por isso que eu acho que existe essa ênfase, sim, para esses países. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é a nós.br, comparando com o Brasil, em que ponto aí é melhor do ponto de vista ambiental do que aqui e o que é pior? Hum, é difícil essa aí, né? Porque eu acho que são dois países que têm muito o que melhorar, né? Tanto o Brasil quanto o Quênia. Existem várias questões, assim, de falta de administração. Se eu for pegar ali resíduos, que eu trabalho com isso, né? Tudo bem que o Quênia já avançou em legislação, já proibiu sacola plástica, né? Já tem uma pegada mais proibitiva em relação a isso, mas mesmo assim a gestão dos resíduos é uma bagunça, né? Então não tá longe de ser o ideal. E do Brasil também, né? Então eu acho assim que tem sim muita coisa para melhorar. Quando se a gente pegar outros países de exemplos melhores, né? Infelizmente o Quênia e o Brasil estão nos exemplos que está indo um negócio mais bagunçado. Então acho que falta uma organização e essa é a parte ruim disso, assim. Não é uma coisa que está super bem só porque existe a lei lá dos plásticos, não significa que está funcionando super bem. Ainda tem um lixão a céu aberto horroroso em Nairobi, e isso é uma coisa que o Brasil já está fechando, né? Tentando fechar os lixões, mas Nairobi ainda assim tem um lixão horrível. Então acho que fica difícil comparar, assim, acho que os dois países ainda têm muito o que correr. A população tem que se engajar mais, assim. E assim, a gente vê aí você falando sobre isso. Eles têm, né, reciclagem de lixo, eles já têm esse tipo de trabalho ou não? Tem sim, mas é uma quantidade mínima que vai para reciclagem, porque não são todas as cidades do Quênia que vão ter programas de reciclagem e indústrias de reciclagem. Então, existem alguns projetos, a maioria em Nairobi, que contemplam essa questão do plástico e de reciclagem plástica. E existe sim, só que é assim como o Brasil. O Brasil recicla 9% dos plásticos, né? Numa média otimista do que a gente gera. E o Quênia não fica longe disso também, né? Porque ainda existe muito plástico nas embalagens. E aí, se não tem o que fazer com isso depois, não adianta, né? Então, ainda não tem uma indústria recicladora que absorve todos os materiais, assim como no Brasil, o Quênia também existem alguns projetos isolados, mas não absorve tudo. Grande parte vai para o lixão. E a gente vê assim, a gente lê no Google, que o Quênia talvez seja um Uhum. dos países mais envolvidos da África, né? Como é que é a Tá. questão deles dos culturais e costumes? Em que ponto assim os quenianos são? Olá, tá me ouvindo? Tá. Oi, deu uma travada que eu não entendi o que você falou. Ah, voltou, voltou. Como é que são as questões culturais e os costumes dos quenianos? Olha,
tem a questão ali do Quênia. O Quênia tem 42 ou 48 tribos. E essas tribos, elas são bem divididas pelo país. E eles guardam alguns costumes das tribos que são os ancestrais, né? Só que alguns costumes já caíram, porque, óbvio, né? Evoluíram e estão na cidade, enfim. Mas algumas coisas são bem características de cada tribo. Por exemplo, os corredores do Quênia, né? Que tem os corredores que sempre ganham lá, é de uma tribo específica dessas 40 e poucos tribos. Aí tem a tribo que é mais os negociantes, que são a casta, digamos assim, né? Que estuda mais, que vai mais para os negócios, que são mais o pessoal do business. Aí tem outra tribo que é mais da agricultura. Então, existe isso ainda, a cultura do Quênia, que cada um sabe a sua tribo e o que é mais comum para a sua tribo. E eles acabam seguindo essa certa padronização. E aí tem os nomes deles, quando eles se apertam a mão e eles se conhecem, só pelo nome deles, eles sabem de que tribo que é, se tem irmão gêmeo, se tem muitos irmãos, se, enfim, já sabe as qualidades da tribo daquela pessoa. Isso é uma coisa bem curiosa e que eles usam muito. Então, eles têm um nome social, tipo, sei lá, John, né, em inglês, e o outro nome da tribo, que vai ser o nome em Swahili deles. E aí entre eles sabem de tudo isso, né? Mas os estrangeiros acabam só sabendo o nome social deles e só vai saber a história da tribo se realmente ficar amigo e se interessar e perguntar. Então, isso é uma coisa que eu acho bem forte da cultura deles, que eles preservaram, né? Não é uma coisa bem preservada ainda. A gente vê assim que o setor de serviços e o setor de turismo são um dos setores mais que sustentam o país. Existe isso mesmo, assim, eles investem nisso para os safaris, para poder trazer turista para o Quênia. Olá pessoal, recomeçando a nossa live do Quênia mais uma vez. Tivemos um problema com o sinal de internet. É normal acontecer isso, estamos com um fuso horário bem avançado no Quênia. Então vamos tentar aqui novamente chamar a Isa para ver se a gente consegue continuar a nossa live incrível do Quênia. Voltem a participar aqui da nossa live, que a gente vai continuar entrevistando a Isa. Oi, Aí, tô aqui. vamos Coisas lá. do Instagram. Coisa do É. Instagram. Então eu te perguntava assim sobre os safaris, do turismo, como Uhum. é que eles investem nisso, eles buscam isso mesmo? Buscam. Então, assim, a questão dos safaris, até eu não conheço outros safaris e outros países com safaris, mas o que eu tenho ouvido das pessoas que moram no Quênia é que o Quênia é um dos melhores países para fazer o safari, porque é como se fosse o Quênia é o país que mais leva isso a sério de verdade. Porque a gente tem alguns países, tipo na Ásia, né? Enfim, que tem alguns safaris que são tipo circo. E aí eles dão choque nos elefantes para pintar quadro, né? Dão remédio para os animais, para as pessoas poderem passar a mão nos animais. E no Quênia não se encontra isso. É uma coisa bem mais raiz, assim, né? Porque eles têm essa preocupação. Inclusive, vários animais de maus tratos de outros safaris vão geralmente para o Quênia, porque o Quênia ele realmente tem alguns santuários que na verdade nem permite visitação, porque é realmente de recuperação animal. Então, existe sim, né, essa questão turística dos safaris, mas ela é um pouco menos comercial, assim, ela tem limite de visitação, tem alguns locais que se você não reservar com 6 meses de antecedência, você não vai.
E tem outros locais que você tem que ter uma carteirinha, enfim, tem algumas coisas boas nesse sentido. E dizem, né, as pessoas que já foram em outros países dizem que os do Quênia são que você sente menos desconforto, porque você vê que realmente existe uma preocupação ambiental e um cuidado com os animais, né, para não deixar que os humanos e, enfim, né, altere a vida e o habitat daquele animal. E não, então, assim, eu vejo que pode ser um aspecto positivo ali do país, né, e que eles são reconhecidos por isso quando se comparam com outros países, né? Porque, na verdade, as pessoas têm que entender que o safari não é um zoológico, né? Tipo, vamos Ah, é. lá, ver o leão e aí você chama o leão. É o habitat É, deles, os bichos estão é ali, podem bem mais aparecer, como podem perigoso, não aparecer. exatamente. E como é que É. é a E eu sei educação? que tem alguns locais que fecham. Então, pode falar. É, e como é que é a educação e a saúde do país? Como é que é o sistema de saúde? Como é que funciona a educação? Você consegue responder sobre isso? Então, eu ainda não consigo muito, porque essa parte eu não acessei muito. Eu sei que existem escolas bem precárias. Em Nairobi, não tanto, né? Porque a gente está falando de capital. Mas quando a gente se retira da capital, o Quênia existem vilas, né? Que são mais subdesenvolvidas. Então, existem escolas no Quênia que não têm acesso à água potável. Então, isso existe, infelizmente, né? É uma notícia, assim, que ela fica por baixo dos panos. Eu sei porque eu falo com uma ONG que leva água potável para algumas escolas. Então, existe sim uma linha de pobreza em alguns lados do país que não tem acesso ao sistema básico, né, do saneamento que uma escola deveria ter. E aí, o sistema de saúde, na verdade, me surpreendeu, porque existe uma medicina bem avançada aqui no Quênia. Então, existem algumas áreas que aqui tem médicos excelentes, assim, existem hospitais muito bons também. E o sistema público também me parece que é bom. Eu não fiz uso, além da vacina, né? Porque o meu marido tomou vacina aqui no Quênia, então a gente fez uso do sistema público por conta da vacina e estava super bem organizado. Tem vacina para quem quiser ir e não tinha fila, existiam mais do que um local dando vacina, e mesmo a gente sendo, né, expatriado, a gente chega lá com o passaporte e atenderam a gente razoavelmente bem e tudo certo e deram a vacina para ele já tomou as 2 doses. E foi relativamente fácil e rápido e com um sistema que avisa por SMS no celular quando que é a sua segunda dose, já emitiu o certificado. Então me pareceu assim que é um sistema que funciona. E várias pessoas que a gente conhece já tomaram a vacina e fazem uso do sistema público. Então, assim, não é. Eu acho que é um pouco como o Brasil, sabe? Algumas áreas são boas e algumas áreas ruins. Eu acho que nisso também a gente é um pouco semelhante com o sistema do Brasil, assim. Alguns hospitais bons e alguns hospitais muito ruins. E, assim, é notório isso, né? A gente não pode deixar de falar. Ainda tem muita dificuldade disso no país da água encanada, né? E no site Uhum, do próprio uhum. Quênia, essa água encanada. Tem água potável no país? Como é que é isso? Qual é a É, dificuldade? a água é assim, ela é considerada potável, mas ela não é, é bebível. Porque a gente nem tem, né, essa expressão no Brasil, mas aqui existe a água que ela é considerada potável para cozinhar. Você pode cozinhar com a água, você pega a água da torneira e você pode fazer, né, essas ferver. Quando ela é fervida, você pode usar. Mas se ela não for fervida, você não pode pegar um copo da água da torneira e tomar, porque vai passar mal.
Então, em Nairobi, a Companhia de Água de Nairobi diz que você pode sim tomar a água da torneira. Mas todo mundo que você conversa, que mora no Quênia, que é do Quênia, nos indica não tomar a água, porque não vai fazer bem e todo mundo que toma água de torneira passa mal, ainda mais a gente vindo de outro local. Então, eu já tomei, eventualmente, a água da torneira antes de terem me avisado isso. Eu não passei mal, nunca passei mal. Mas a gente já conhece gente que tomou e passou mal. Então a água, eu uso para cozinhar normal da torneira, mas ela não pode ser, não é para pegar direto e tomar. Isso não é indicado. E fora isso, fora a capital, aí tem os problemas de saneamento, que não é toda a região que tem água encanada e límpida, né? Digamos assim. Então, muita gente aqui, eu não sei os números exatos, mas tem muita gente sem acesso à água potável no Quênia, como na África, né? Como outros países africanos. Existe sim vilas e tribos e comunidades que não têm acesso à água potável e que precisa de projetos que levem, né, coisas tecnológicas e alguns outros projetos para que as pessoas tenham acesso à água potável. Isso existe sim, esse problema está presente no Quênia e em outros países. Deixa eu dar um alô a algumas pessoas aqui. Eu acho que tem uma parente sua aqui, a Marisa Cruz Bonato. Não sei se você conhece ela. É, minha mãe, E, minha mãe. e vou dar um alô aqui para a Diana do Cazaquistão, que está te assistindo lá diretamente do Cazaquistão. Ela disse que tem uma madrinha aí que mora aí no Quênia e estava muito ansiosa para ver a nossa live. Mas a gente falava assim, dessa Legal. parte, né? Dessa parte de curiosidades, assim. Que curiosidades e perrengues a Isa em 3 meses já passou no Quênia? Acho que os principais, Oi? eu acho, oi, eu acho que os principais perrengues que eu tive até agora são no trânsito. O trânsito é horrível. Horrível e é mão inglesa, né? Então o volante é do outro lado e a mão as direções, né, das curvas, etc, também é mão inglesa. Então, eu levo muito susto porque eu sempre acho que vai bater, todo mundo vai bater, porque você tá com a tua cabeça acostumada, né, com o volante do Brasil. Então aqui dá uma zona e se fosse organizado já daria isso na cabeça. Mas além de tudo é muito desorganizado, é muito. É tipo uma mistura de Índia com Rio de Janeiro, com São Paulo, com Florianópolis na chuva. Assim, é um caos o trânsito. E as pessoas mudam a direção da rua no meio de uma obra, e daí todo mundo começa a dar ré, todo mundo volta, tipo uma via rápida. As pessoas fazem essas coisas. Os motoristas, as motos não usam capacete, vão costurando tudo. Entre aí tem caminhão, tem matato, que é tipo um ônibus que as pessoas vão penduradas, às vezes, na porta. Então eu ainda não estou acostumada com essa questão do trânsito, porque eu acho que sempre vai ter um acidente, mas eu nunca vi acidente. Eles têm a forma única deles, né? E dá tudo certo. Mas eu acho assim o trânsito uma loucura. Eu não estava pensando que era desse jeito, não estava preparada. Eu achei que era um trânsito mais né, normal, e eu acho uma bagunça. Então é uma coisa curiosa também para mim. E que mais? E, e também tem essa questão de ficar esperto, assim, porque como tem muito turista aqui, o pessoal cobra muito bem, né, os serviços, assim. Se você vai comprar alguma coisa, eles acham que você é turista, e aí eles dão o dobro do preço para você, né? Isso desde o safari até numa loja de comprar qualquer coisa. Então tem que ficar esperta, tem que falar que mora ali, que sabe o preço, que, né, tá cobrando muito caro, porque senão eles vão achar que você é gringo, rico e vai poder pagar muito caro por qualquer coisa.
Então tem que ficar sempre meio esperto, falar um pouco ali de Swahili, que é a língua, né, deles, nem que seja um oi, tchau, obrigado, falar que mora no lugar. Aí eles ficam mais espertos e não tentam te cobrar o dobro do negócio, né? Porque é o ganha-pão deles, né? Então eles gostam de, de aproveitar as oportunidades. E aí a gente tem que ficar meio esperto, assim, senão paga tudo mais caro. E assim, é porque você falou do trânsito. Minha mãe uma vez foi no Egito e disse que o Egito não tem sinal, né? É Nossa. uma confusão danada. Uhum. É, O e você está Quênia falando tem assim, o sinal, mas nem sempre é respeitado. Tá lá de enfeite, mas, né, tem. e você falou assim também das coisas caras, daí que tem que ficar esperto, e tal. Você considera o custo de vida no Quênia um custo de vida alto para a África? Pra África é caro, é bem caro. Assim, se a gente for comparar com capitais, sei lá, da Europa ou do Brasil, é meio parecido e um pouco mais baixo do que as europeias, assim, né? Mas para a África, o aluguel em Nairobi é muito caro e o mercado é assim, não é muito caro, mas não é barato. Não é barato. Então, por isso que uma pessoa, né, que está ali na linha da pobreza no Quênia, se ela for para Nairobi, ela vai sofrer, ela vai, né, conseguir viver e tal. Mas se você quiser ter um padrão mais alto, é caro. Não é um negócio assim barato, sabe? Ah, é muito barato viver aqui. Não é. Não é esse país, não. É caro. É caro. Uma refeição é como se você estivesse numa cidade da Europa, às vezes. É caro, né? E é em dólar. Então, para quem está viajando do Brasil, é caro, sim. Tem que se preparar, tem que preparar o bolso. E assim, a gente vê pelas imagens do Quênia, tal, que a capital Nairobi é uma capital desenvolvida, né? Tem alguns arranha-céus, essa coisa toda. Há um grande Uhum. choque de cultura no país, tipo assim, muita pobreza e na capital uma coisa mais desenvolvida. Uhum. Sim, eu acho que sim. E eu vejo até dentro de Nairobi isso, sabe? Então eu imagino que para fora deve ser mais ainda, porque dentro de Nairobi me parece que é muito dividido assim. Existe a população pobre, que é grande parte da cidade, do país, né? Aí tem a população classe média, que é feita de quenianos e os gringos, né? Que estão ali trabalhando em órgãos internacionais, tal, conseguem um padrão de vida médio. E aí tem os milionários, que aí já pula, entendeu? Não tem, é um pulo, que daí já é os milionários da Índia, de Dubai, os sheiks, tem muita essa galera aqui. Então, e aí essa galera não se conversa, entendeu? Ao mesmo tempo que eu não tenho tanto acesso fácil à população mais carente de Nairobi, né? Ao menos que eu esteja trabalhando em um projeto diretamente com eles, eu também não tenho acesso aos milionários de Nairobi, né? Eles estão em outro local, né? Eles são os donos dos prédios, eles são os donos dos negócios de energia, de minério, enfim, que é outro grupo. Então, existe sim essa diferença social bem forte, assim, né? Os pobres, a classe média e aí os multimilionários. E isso é bem visível em Nairobi, assim, a população meio que sabe quem são os ricos da cidade, é visível, assim, e os estrangeiros todo mundo sabe, porque é a população mais branca, então também fica visível, né, quem que tá ali de estrangeiro trabalhando. Então, eu acho sim que fica bem evidente sempre essas divisões sociais, é bem claro. E vamos falar um pouco da culinária queniana. O que tem de mais diferente nessa culinária queniana? Oh, então, tem alguns pratos com carne. Eu não sou muito de carne, então eu acabo não experimentando muitas coisas diferentes de carne, eu experimento pouca coisa.
Mas o que o meu marido já comeu de pratos quenianos com carne, ele achou muito bom. Ele disse que é muito bom. O que eu experimentei de queniano até agora, eu gostei muito, porque eles usam bastante temperos, mas tem muita influência indiana aqui. Então, existem muitos pratos da Etiópia também, né? A cozinha etíopia etiopiana, não sei o nome que é. Mas, enfim, a cozinha da Etiópia também é bem famosa, então tem uma influência aqui no Quênia também. E aí quando você sai, tem muito disso aqui, sabe? Tem muito restaurante bom, né? Mas assim, tailandês, indiano, da Etiópia, existe muito isso assim, até tem alguns feiras, né? Tem várias comidas do Vietnã, e aí tem a comida do Quênia, mas eu sinto que é tipo uma mistureba disso, assim, sabe? Mas ela é bem boa. Eu gosto muito de comer. Eu acho que todos os restaurantes que eu fui até agora, eu gostei de todas as comidas. Eles sabem usar os temperos, assim, sabe? São boas influências que eles usam e aí são comidas bem boas. Os restaurantes aqui são bem bons. Em Nairobi é uma capital que tem muito restaurante. Não é uma comida carregada na pimenta, assim como vários brasileiros que moram fora já falaram de turkey caico ser pimentado, o Líbano ser uma comida mais forte, não tem isso. Tem pimenta, mas você sempre pode pedir para não ter e eles respeitam. Porque eu já fui para países que você fala, não, sem pimenta. E vem o prato super apimentado, você não, né, nem sabe o gosto da comida. Aqui não, aqui você tem sempre a opção de pedir sem, com pouca, média ou muita pimenta. E eles respeitam essa divisão. Então, eu peço com pouca e vem com pouca. Não é uma coisa assim que eu não consigo comer, que eu já vivi, né? Ali, até nos Estados Unidos tem regiões que você não consegue comer nada sem pimenta, né? E aqui não, aqui você consegue sim, mas se você não falar nada, vem com pimenta. E vamos falar também assim do clima, como é que é o clima aí, como é que é, assim, dizem que ainda tem montanhas cobertas de neve, ao mesmo tempo é quente, árido, como é que é esse clima? Aham. Eu estava até falando com uma amiga minha, porque a gente quer tentar subir, né? O Kilimanjaro, o Monte Quênia, e aí precisa de um pouco de preparo, algumas roupas especiais, tal, porque tem neve. E a minha amiga é da Suíça, ela falou assim: como assim tem neve no Quênia? E é uma coisa mesmo que ninguém imagina, porque, né, todo mundo imagina só aquelas paisagens de deserto. Mas aqui, Nairobi é muito alto. Então acaba que sempre tem um friozinho. Faz calor, mas sempre tem um friozinho. De noite tem que estar com uma jaquetinha, porque senão passa frio. E aí no inverno faz assim um frio de 5 a 10 graus. E aí no verão faz um calorzinho de 25 graus, assim, 30, mas é um calor bom, porque não é aquele calor super, né, que vai te matar de calor. No sol vai ficar bem quente, mas de noite é refrescante, assim, não é um negócio. Isso eu tô falando em Nairobi, né? A costa queniana, que existem aquelas praias, tal, que estão ficando famosas, já é mais quente. Então daí já chega ali 40 graus, tal. E já é mais quente, né? De noite também. E também porque vai estar no nível do mar. Mas Nairobi, como é alto, é uma temperatura muito boa e ela é mais amena. Ela faz um calor, mas é bom. E a questão da neve, sim, né? Daí tem o Kilimanjaro, que é uma questão de altitude, que vai ter neve. E precisa de um preparo, né? Porque tem gente que tem mal de altitude, de temperatura no Kilimanjaro, igual no Everest. Diz que é perrengue igual. Então você pode subir se você quer subir as montanhas da África, tem que pensar que vai ter neve, vai ter frio, vai ter vento. Não é porque é uma área árida, né, que não tem isso. Então, é bem comum, as pessoas vão no. Tem um safari, inclusive, que tem vista para o Kilimanjaro, e aí o Kilimanjaro tem o pico de neve, né? E aí você consegue tirar uma foto lá do safari, aparecendo o deserto e neve atrás.
que é uma coisa que os turistas amam, né? E é só do Quênia também, é uma coisa bem específica do Quênia. E assim, tem essa diferença de altitude, assim, muito, porque dizem que o Quênia é um país alto, né, em termos de altitude. Tem uma diferença muito grande assim. Você sente a altitude? Eu acho que eu não sinto. Eu morava em Curitiba, né? Que é já 927 metros. Então já não era uma cidade muito baixa. Aí aqui no Quênia tá a mil e eu não lembro agora se é 1.200, 1.300, 1.400, enfim, né? Ali eu já verifico no Google. Mas eu não sinto falta de ar, não sinto. Eu sinto friozinho, que é uma coisa que eu já estava acostumada com Curitiba, né? Que é sempre meio friozinho. Isso tem aqui em Nairobi, mas não é uma coisa assim, sabe, super clara, não é. E que passeios turísticos você aconselha além dos safaris, Isa? Então, na verdade aqui tem as praias, né? As praias estão ficando bem famosas aqui no Quênia, porque existem algumas praias que são tipo Maldivas, tem o continente africano, tem ali, né, Maurícios, que também é super famoso. Então, aquela cor da praia, né, aquela cor do mar, existe na costa queniana. Você tem que saber os pontos para ir, mas existem várias praias que estão ficando super famosas aqui, que é ali na costa de Mombasa. E aí tem Diani Beach, tem Watamu, que são essas praias com essa pegada mais roots, né? São mais simples, digamos assim, né? Não é Maldivas com todo luxo, não é aquilo. Mas é tipo Zanzibar também da Tanzânia, que também é perto. Com 1 hora de voo de Nairobi, você consegue ir para todas essas praias. Então, existe uma linha de trem que vai também, tem uma linha de trem, e tem o voo, ou você pode ir de carro. E aí existe essa outra parte de turismo de praia, né? Para quem gosta de praia, aqui também tem, e é uma coisa que não é tão conhecida ainda, mas que todo mundo fala que vale muito a pena. Eu vou agora para a Costa, em dezembro, vou fazer uma praia, e aí vamos ver como que é, né? Isso aí. Mas todo mundo fala muito bem, que é muito bonito, que é fácil de ir de avião, que, né, a água é muito bonita, a cor da água, que existe uma estrutura, né, para receber turistas. Então, eu ainda vou conhecer agora mês que vem. Mas tem essa parte. E tem umas cidades também, algumas regiões que não são necessariamente safaris, mas que acaba que tem, né, paisagens bonitas, né? Então, existe essa pegada, alguns lagos, né? Tem Lago de Flamingo, para quem gosta. Tem passeio de cavalo no meio né, de uma região natural. Existe essa pegada também, né? Que não é necessariamente de safari de carro. Existem outros passeios que você pode fazer por outros meios e que não necessariamente tem que ver leão e etc. Mas são tudo assim, daí são paisagens áridas também, savanas, que são mais para pegada de relaxamento, né? Não necessariamente para os animais. E em Nairobi, o que tem assim nessa capital? Nairobi, então, Nairobi, na verdade, é ali, ela tem muitos órgãos internacionais, né? Que ficam em Nairobi por uma situação estratégica. E aí tem muito restaurante, muito restaurante. E no meio da cidade também tem um parque nacional que dá para fazer safari no meio da cidade. Então isso é um negócio também que eu não sabia. E é bem engraçado de se ver, né? Porque tem a cidade em volta e daí no meio tem um parque nacional que você pode ir de carro e é enorme e passar lá o dia e ver rinoceronte, girafa, enfim, pode ver todos os animais lá do parque no meio da cidade. Pode tirar foto com o animal na frente e os prédios atrás. Então é uma coisa bem curiosa. E aí é mais nesse sentido, assim, né? Nairobi é uma cidade normal, ela não tem, né, um apelo, assim, turístico, é um pouco diferente, é mais a questão de você viver ali o dia a dia de uma capital da África
e viver as aventuras ali, né? No trânsito, nos restaurantes, ir no Parque Nacional. É mais nesse sentido, assim, não tem grandes especialidades assim na cidade. E também, assim, falam muito que o pessoal da Europa, Alemanha, Reino Unido, vai para o Quênia para essas praias, assim. Tem praia no Quênia, assim, tão Uhum. maravilhosas para eles irem. Sim, hoje, na verdade, eu tô na França, né? Porque eu tô fazendo um estágio aqui. E aí eu tava sexta-feira no escritório e o cara falou: "O que que você tá fazendo aqui? Pra que vir pra França? O Quênia tem as melhores praias do mundo." E eu nem, né, eu nem sabia disso também. Eu falei: "Nossa, mas vocês acham mesmo isso?" Sim, ele falou: "Minhas próximas férias é mês que vem. Eu tô fugindo do frio aqui da França e vou pro Quênia, porque a temperatura é boa, é um calor bom, a praia não é tão cheia, porque ainda não é tão famosa, e é paradisíaco, né? Se você fizer um passeio de barco, você vê aquelas águas de Maldivas, e daí já não é tão caro como Maldivas e Maurícios e Seychelles, mas é a mesma vibe, né? A mesma pegada dessas ilhas mais famosas. Então a galera tá descobrindo agora, mas tá todo mundo querendo conhecer o Quênia enquanto tá barato, né? Porque logo descobrem, aí vai começar a ficar caro igual as outras, e daí já complica também. Então tem sim essas praias e tá ficando famoso mesmo aqui na Europa. É uma coisa dos 2 últimos anos, assim. Ninguém conhecia, agora todo mundo quer vir. Ninguém quer mais ir para o Brasil, quer ir para o Quênia. É, e tá mais barato também, né? Aqui uma passagem Quênia-França tava como US$ 600, 600 euros. E para o Brasil tá tipo 1.500, 1.200. Então, para o Quênia tá mais barato e tem o que o pessoal quer, né? Que é calor e praia bonita. Então, acaba que os europeus estão indo muito para o Quênia mesmo. E o que que você considera assim o povo queniano? Eles são um povo hospitaleiro, recebem bem o estrangeiro, ou há um xenofobia? Como é que eles são em relação a isso? Eu nunca senti nada de xenofobia e como eu disse, né, eu acho que eles já estão muito acostumados aos estrangeiros, porque os estrangeiros trabalham muito no Quênia. Então, eu acho que eu fui numa festa esses tempos e era assim, era 50% quenianos, 50% estrangeiros. E estava todo mundo conversando e todo mundo se interage e então eu acho que já é uma situação muito costumeira né, já se sabe que existe uma comunidade estrangeira aqui muito forte de muitas pessoas. E aí existem os quenianos que estão mais abertos a isso e os quenianos que estão mais fechados a isso. Acho que isso é em qualquer lugar, né? Mas os jovens, no geral, eles gostam muito dos estrangeiros. Nunca vi uma situação que eles falando mal, tal. Eu já vi em alguns grupos do WhatsApp de trabalho, as pessoas falando de grandes corporações ficarem colocando regras na África, que também não está errado, né? A China, né? Por que que a China está muito na África? Por que que a China não vai embora? Então, isso existe. Mas não com os estrangeiros que estão aqui trabalhando, sabe? A gente tem uma amiga queniana e ela faz muita questão sempre de explicar tudo pra gente, colocar a gente nos melhores locais e com as melhores dicas. Então, isso é bom. A gente não sentiu assim uma aversão, sabe? Pode ser que venha a sentir, mas até agora não. E também assim, a gente fala muito disso. Quais são as coisas assim que você falaria assim, poxa, isso não dá. No Quênia, poxa, não dá para, tipo assim, seria melhor se fosse no Brasil. Como é que é isso assim? Às vezes. Eu acho, eu acho que essa coisa do trânsito, que eu vou sofrer um pouco, porque eu sou uma pessoa muito ativa e eu gosto muito de dirigir, e eu vou ter que aprender a dirigir do jeito deles, e com a mão inglesa, e com um carro novo, e com mudar o sentido da minha cabeça, e viver com a bagunça deles, né? Ali no trânsito. Isso, para mim, é uma coisa que eu prefiro muito o Brasil.
sinto falta, assim, quando eu tô no Uber, sabe? A gente fala, ai meu Deus do céu, o que que é isso? O que que eu tô fazendo nisso? Outra coisa é ficar muito esperto com isso de querer, deles quererem sempre tirar um pouco de proveito, achando que a gente é rico, né? Por a gente ser branco, estrangeiro, trabalhando lá. Então, não é todas as pessoas, né? Por favor, que fique bem claro isso. Mas existem algumas pessoas que querem tirar vantagem de você. Mas é igual meu marido fala, né? Vai querer enganar brasileiro, meu filho? Um dia ele falou isso para um cara que quis passar a perna dele. Ele falou, meu filho, da tua escola eu dou aula. Eu sou brasileiro, você não vai me enganar fácil assim, não. Então, a gente tem que ficar sempre meio esperto, porque eles acham que, né, porque a gente tá lá, é branco e tá trabalhando lá, que a gente é rico, humilham e eles podem cobrar o serviço mais caro da gente, ou pegar dinheiro, enfim. E aí, isso é uma coisa que no Brasil a gente já está habituado a malandragem brasileira de algumas pessoas, né? Mas quando você vai para outro país, daí você tem que aprender a malandragem do outro país. Então, isso é, assim, é uma coisa, né, que a gente tem que lidar, mas que não é confortável de lidar, né? Ai, que maravilha. Uma coisa que você dá uma mantida, mas ok, assim, eu nunca tive problema, sabe? Eu fico só esperta e ok. E, e o que mais? Eu acho que é mais em relação. E outra coisa também é porque o Quênia tem poligamia. Então, os homens, às vezes pode ser que eles sejam um pouco malandros com as mulheres. Então, independente se eu tô casada ou tô de aliança, já aconteceu de eu estar num bar com o meu marido e eles chegarem em mim e começarem a me elogiar, e eu falo, né? E perguntam se eu sou casada, e eu falo que eu sou, e para eles tanto faz, porque eles são poligâmicos. Então, eles continuam falando com você e não estão nem aí. Aí, um dia, até o meu marido chegou e o cara falou, elogiou pro meu marido. Oh, parabéns pela sua esposa, achei ela muito linda, não sei o quê. Tipo, é um negócio assim que a gente não vive isso no Brasil, né? Porque os caras podem dar em cima de você, mas eles não vão ir pro teu marido falar alguma coisa ou que eles estão interessados em você. E aqui existe isso. Então é uma coisa que dá preguiça às vezes, né? Mas assim, não, nunca me senti ofendida, nada, né? Se você fala para eles pararem, eles vão parar. Mas aqui existe poligamia, então é uma coisa mais selvagem, assim, sabe? Se você marcar bobeira, você vai ter que ficar conversando e explicar a situação e tal. Então, são coisas diferentes do Brasil que eu sinto bastante, assim. Mas acho que o que eu poderia mudar mesmo, que eu ia escolher, era o trânsito. É, porque você não quer ser a minha 30ª esposa, minha 20ª esposa, minha quinta esposa, né? Mas é bem assim mesmo. E dizem que aqui é melhor do que o Egito, né? Diz que o Egito é o pior. Eles não estão nem aí, assim, eles são muito machistas também. Então é até perigoso, né? Se você é uma pessoa que é meio introspectiva e não consegue se expressar bem ou não dá patada, assim, né? Uma pessoa mais querida, pode ser que sofra um pouco mais, porque aqui na África, alguns países existe isso mesmo. Bom, Isa, foi ótima a nossa conversa sobre o Quênia. Te agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E vou te fazer uma Obrigada. última pergunta. O que que você mais sente saudade do Brasil? Olha, eu acho que no momento é minha família mesmo, assim, e feijão eu nunca mais comi aqui, porque a minha mudança ainda não chegou, então não tenho panela de pressão, e daí fica difícil, então não sei ainda se é igual. Então a comida eu gosto de algumas comidas brasileiras que aqui não tem mais. E aí a questão mais assim de facilidade, né? De pegar o carro e ir rápido no local, isso não existe aqui. Então, acho que isso que eu tô sentindo mais falta, assim. Porque de resto é bom, assim, sabe? É parecido, o nosso estilo de vida não mudou tanto. Mas foi essa questão do trânsito mesmo, de se adaptar. E sentindo falta, assim, né? Da família, amigos, locais que a gente gostava de ir.
Mas fora, e ainda não é tanto tempo que eu tô aqui, né? Então não existe assim algo que eu tô muito sentindo falta. Mas talvez daqui a um ano, se a gente conversar de novo, eu tenha novas percepções, né? Mas por enquanto acho que é mais isso. É isso aí, pessoal. Agradeço a Isa por ter aceito o nosso convite e vou dar a nossa agenda aqui. Na próxima sexta-feira, dia 19, nós vamos estar com o casal Fanny e Rafa na Alemanha. No dia 22 para o dia 23, nós vamos estar na Austrália. E no dia 26, nós vamos estar na Romênia. Não perca nossas lives. A live da Isa está gravada na nossa IGTV. E daqui a um tempo, mais para frente, quando ela já estiver adaptada no Quênia, a gente volta a conversar com ela Isso. sobre mais novas questões do Quênia. Obrigado, Aí vai ter Isa. novos locais. Obrigado aí pela sua participação. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.